Então como é que a gente recebe esse povo querido? Glória a Deus. Agora sim, vamos lá. Quero trazer uma mensagem, uma reflexão no teu coração. Mas me permita também, não tem a ver com a mensagem, mas é algo que, quando eu estou com algo insistindo no meu coração, eu não gosto de guardar. Eu não fico espiritualizando, mas eu não gosto de guardar. A gente teve agora há pouco aqui o momento dos dízimos e ofertas. E você sabe que nós batistas, a gente não fala muito sobre isso, porque para a gente tem a ver com o teu coração. E tem gente que vem, às vezes, de igrejas neopentecostais e me procura e fala assim: pastor, vocês falam muito pouco de dízimo, tinha que falar mais. Não, a gente entende que o dízimo, a oferta, tem que ser algo que você entendeu quem é Jesus. Não há uma obrigação, a gente não quer que você fique com medo. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto o Pedro falava, eu fiquei com um negócio muito forte. Tem gente, irmãos, que dependendo da linha teológica que seguiu na vida, aprendeu isso muito errado. Então eu já tive irmãos que me procuraram dizendo assim: pastor, eu estou em dívida, porque eu estou apertado, meu marido perdeu o emprego, e eu estou roubando a Deus porque eu não estou dando dízimo. Não caia nessa em nome de Jesus, você não está roubando a Deus coisíssima nenhuma. Fique em paz. Ah, pastor, eu só tenho o dinheiro do aluguel e do dízimo, qual que eu dou? Meu irmão, pague o teu aluguel em nome de Jesus. Ah, eu tenho aqui o aluguel, o dízimo ou o dinheiro da conta de água, da conta de luz. Meu irmão, pague as contas da tua casa. E no tempo certo, quando tudo estiver redondinho. Agora é claro, não é para você também ficar gastando feito um doido, porque a culpa é tua mesmo. Mas como já teve gente que me procurou com esse peso, hoje eu fiquei com esse anseio. Não dê peso exagerado ao que não precisa. Dízimo tem a ver com o coração e não com uma obrigação. Deus não é um velhinho raivoso que fica assim: ah, não deu dízimo? Vai ver. Vou mandar o devorador na tua casa. Não caia nessa. Agora, você que entendeu quem é Jesus, porque mais importante do que o dízimo é o teu coração. Quem tem o coração em Jesus, ofertar com a vida da igreja é um privilégio, desde que seja sem peso. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje o tema da minha mensagem é quebrando as barreiras com a fé. Irmãos, a gente está começando um mês, 1 de setembro hoje. E geralmente o mês de setembro é um mês onde tem a campanha, a famosa campanha do Setembro Amarelo, que vai tratar, sobre as doenças e as questões psicossomáticas, tudo o que elas envolvem, e a gente vive um tempo muito complexo. Hoje ainda não falarei sobre isso, pretendo em setembro trazer algumas coisas sobre depressão, como fiz no ano passado, mas eu quero trazer sobre esse movimento interessante de nem sempre a gente estar bem. Então, por exemplo, ontem eu preguei no aniversário de uma igreja, era festa, estava tudo num clima de festa, mas eu perguntei quem não estava bem, e 30% não estava. A gente tem que parar de imaginar e de achar que, porque frequentamos igrejas, não temos problemas. Isso é uma furada. E o detalhe disso tudo é que a nossa jornada, ela sempre vai ser trilhada por ciclos. Ciclos de momentos bons, ciclos de momentos não tão bons. Afinal de contas, as nossas lutas são muitas nesse mundo. E não vai mudar, irmão. Não vai mudar. A gente não tem opção. Tem horas que a nossa jornada muda do nada. Já passou por isso? Tem horas que a gente está vivendo um negócio, de repente a vida dá um mortal para trás, twist carpado. E às vezes são coisas boas, às vezes nem tanto. Está aqui Falcon na minha frente, que perdeu o pai, tem um mês já, Falcon? Já deu um mês? Ainda não, vai completar um mês que perdeu o papai. Então, o almoço de domingo já não é mais o mesmo. Claro que Deus vai recompensando, vai cuidando, mas nós estamos fadados a ter uma vida muito complexa. E aí o que eu quero tratar com vocês hoje é sobre a importância de perceber que a luta ela não é opcional. Agora, a forma de agir deriva muito dos nossos corações. Então, entrega, oração, medo, raiva, dor e muitos outros sentimentos vão sendo gerados de acordo com o problema que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre fé. É sobre uma fé que quebra barreiras e que ela suporta o intransponível. É sobre a fé que nos permite entender quem nós somos e quem o Senhor é. Eu quero trabalhar com vocês hoje sobre um exemplo de fé, mas de uma fé que é uma mistura de história bonita com um constrangimento de como teve gente na história que foi marcante por conta da forma que olhava para o Senhor. Então, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, por favor. Mateus, capítulo 15.
vai ser projetado ali também. A gente vai ler do 21 ao 28, uma história levemente conhecida. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. E a minha versão, que é a NVI, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhes respondeu a palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de transformar as nossas histórias. Irmãos, a gente está aqui diante de um texto que é um grande paradoxo. Enquanto os líderes de Israel buscavam Jesus para dissimuladamente acusá-lo de transgressor, os gentios que nada conheciam da lei começavam então a procurar Jesus para nele encontrar respostas para os seus grandes dramas. Jesus aqui, ele está deixando um ambiente de Jerusalém carregado da religiosidade legalista e vai para a região de Tiro e Sidom, ali o que seria hoje perto da Palestina. Jesus então ele vai para essa viagem, e aquele movimento onde os judeus estavam com um problema, Jesus está arrumando um outro problema, porque conforme eu falei hoje de manhã, para os judeus, aquele povo daquela região que era um povo gentil, eles eram considerados povos imundos. Então por vezes eles eram chamados inclusive de cães. Para um judeu, todo esse povo que não era judeu, que era gentil, tinha esse desprezo da parte deles. E aí a gente vê aqui um contraste muito louco, de uma incredulidade judaica e a fé de uma mulher gentia de nascimento. É nesse território gentil que vem Jesus diante de um momento com seus discípulos. As pessoas já tinham ouvido falar sobre ele, e começa essa cena que é forte e ao mesmo tempo muito marcante. Essa mulher que discerne o problema que atingia a sua filha, essa mãe que sabia quem era o inimigo da filha, ao entender também quem era Jesus, ela percebe o problema espiritual que estava em sua casa e simplesmente se joga na presença de Jesus. E aqui, conforme eu gosto de dizer, se você não entrar na cena, o texto não fica tão legal. Porque olha o que está acontecendo. O texto está dizendo que Jesus está chegando a um lugar que é novo e é estranho ao mesmo tempo, um lugar onde as pessoas tinham fama ruim, baseado no lugar de onde ele vinha. E olha aqui comigo, você já deu algum escândalo por causa da necessidade? Nem todo mundo já passou por isso. Lembra que eu comentei uma vez que a nossa conversão foi muito barulhenta? Eu já passei por isso. Eu lembro que Ellen conta até hoje, quando Ellen vai contar da minha chegada e da minha família na igreja, Ellen gosta de dizer que achou que era alguém manifestando demônio na PIB do Brás. Calma, eu vou explicar o motivo. Você riu antes, você é muito... Eu fui na PIB do Brás. Na PIB do Brás, quem não conhece, que é a primeira igreja batista do Brás, é silencioso, porque é hiper tradicional. E quando eu cheguei lá, no meio do culto, a gente descobriu que o meu tio tinha falecido, e quem estava do meu lado? A minha tia. Minha tia começou a berrar: ah, não acredito! Meu irmão, o caos. Mas um caos que não dependia de uma emoção segura. Agora imagina essa cena. Jesus ele vem vindo com os discípulos e tem uma mulher gritando: filho de Davi! E a expressão filho de Davi, ela é muito incrível, porque tem a ver com aquilo que ela considerava que ele era. Então ele começa a gritar: ela começa a gritar: a minha filha está sofrendo muito. Ela está endemoniada. Meu irmão, você já viu alguém endemoniado? A gente batista não vê muito isso. Mas o endemoniado,
é uma das coisas mais horríveis que alguém pode ver na vida. Só quem já viu sabe do que eu estou falando. É um negócio até difícil de explicar. E aí a cena, a mulher está gritando, e o texto vai dizer que Jesus, no primeiro momento, ele continua seguindo a jornada. Pega a cena. O desespero dela é tão grande que ela está berrando. E aí o texto diz que Jesus ficou em silêncio, e aí vem de novo os discípulos, né? Por isso que eu acho que os discípulos, eles só se convertem mesmo, de fato, depois da ressurreição. Porque os discípulos, meu irmão, tem alguém berrando, aí os discípulos chegam e falam assim, Jesus, não é melhor mandar ele embora? Está gritando muito atrás da gente. Olha que mala, velho. Porque veja, tem várias opções. Ele poderia ter dado atendimento, ou ele poderia, dar um migué, falar assim, estão ouvindo algum barulho? Não tem alguém gritando, não tem ninguém, não? Não, Jesus, manda ela sair. Mas aquela mulher tem uma perseverança, ela tem uma preocupação, ela não aguenta. E aí então o texto vai continuar dizendo que Jesus, ele dá uma resposta. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher ouve isso, e a consequência diz que a mulher adorou-o de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Pega essa cena, irmão. Uma mãe desesperada, prostrada diante de Jesus, um clima horroroso, de todo mundo olhando para ela, vivendo o famoso mico. De repente Jesus usa uma figura de linguagem, dizendo que não é certo tirar o pão, a comida dos filhos, para dar aos cachorros. E esse texto é um texto que, quando a gente lê no primeiro momento, deixa a gente com o coração bem pesado. Você fala, nossa, Jesus aqui está meio grosseiro. E aí ela vem com a voadora final. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Meu irmão, eu acho que ali foi onde a cena parou, sabe? Todo mundo fez assim, ó. Aí Jesus levanta, olha para aquela mulher e responde, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada dos demônios. De longe. Irmãos, a gente está diante então de um texto que tem aqui um daqueles encontros paradigmáticos de Jesus. Um daqueles encontros que marcam uma história. Um daqueles encontros que está envolvido o desespero de um, o desprezo de outros, e Jesus conduzindo do jeito dele, fazendo com que aquilo que tinha que acontecer, acontecesse de um jeito muito especial. E aí eu quero então, olhando para esse texto, através dessa linda história, trilhar aqui um caminho que nos ajude a entender melhor a nossa jornada, no momento da dor, no momento da necessidade, para que os nossos corações sejam parecidos com o coração dessa mulher, que a gente não sabe o nome, mas sabe que ela era gentia. A gente não sabe exatamente a história, mas sabe da necessidade. Então é através desse texto que eu quero tentar somar na tua vida, para que, se você estiver no momento ruim, você tenha força, mas se não tiver, que você consiga se manter firme quando ele bater a porta, para que a tua fé consiga destruir as barreiras que existem no caminho. Amém, queridos? Primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração nessa história, a gente precisa entender e viver em humildade em meio à necessidade. Meu irmão, 23, 26 e 27. Jesus não lhe respondeu a palavra. Então os seus discípulos aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu irmão, no ambiente da humildade, em meio à necessidade, ela começa a passar primeiramente por um desprezo dos próprios discípulos. Esses discípulos de Jesus, eles não pedem a Jesus para atender essa mãe, mas eles pedem para despedi-la. Eles não se importam com a sua dor, mas eles querem se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela. Eles não querem fazer algo para dividir aquela dor. Eles simplesmente desprezam em vez de ajudá-la. Tentam afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a lançar-se aos pés do Senhor. E na sequência, a conversa fica muito complexa, porque o uso da expressão de Jesus poderia ter desanimado de vez aquela mulher.
Meu irmão, ela está apavorada. Aí Jesus diz que não é certo tirar o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. Essas palavras são desanimadoras. A mulher, porém, ao invés de sair desiludida, revoltada, ela volta e clama. Meu irmão, ela está no chão. Ela está lançada num processo de humildade, que ela entendeu que tudo o que ela tinha naquele momento era o poder de Jesus para transformar a vida da filha dela. Entenda comigo, essa mãe, longe de ficar magoada, longe de ficar com comparação, ela gera todo o ambiente do desânimo em otimismo. Ela havia entendido não apenas quem ele era, mas também descobriu quem ela era. Meus irmãos, isso nos ensina de forma surreal a entender o nosso lugar em meio a todo o processo. Tem gente que não aprende nem em meio à dor. Tem gente que se acha mesmo em meio à dificuldade. Já conversou com gente assim? Gente que às vezes tem um ombro amigo para oferecer, a pessoa fala assim, eu não estou precisando. Ou pior, pessoas que diante da dor, que estão sendo até confrontadas às vezes com alguma palavra, e aí por se acharem demais, elas não conseguem entender que aquilo ali é parte do cuidado. E aí deixa eu aumentar um pouquinho a reflexão. Tem mães que não entenderam que a humildade revela o nosso coração, inclusive na dor. Meu irmão, tem gente que eu tive que atender nessa vida, há muito tempo, que estava passando por duras lutas, inclusive com filhos. E quando eu tentava ajudar, a pessoa ela não queria ajuda e ela já começava a fazer, a usar da comparação para diminuir o problema. Não existia uma humildade de reconhecimento de, eu necessito de uma intervenção. E aí eu lembro de uma mãe, de uma época, que eu ainda nem era pastor, não era nada disso. E a gente foi tratar um problema do filho dela, e ao invés dela entender o problema e o ambiente que ela estava, ela preferiu dizer, mas tem gente que faz coisa muito pior que meu filho. Uma autodefesa que não dá ao coração a humildade necessária. Olha aqui para mim, por favor. A fé que está em nossos corações precisa gerar a humildade necessária para que a nossa fé seja completa. De forma especial, porque às vezes é quem está do lado de Jesus que vai jogar contra. Meu irmão, a gente precisa entender através disso tudo aqui, que nesse âmbito do milagre, eu preciso lembrar de uma coisa, a vida cristã precisa ser vivida de forma integral na presença de Jesus. Os confrontos de Jesus sobre nós ajudam a trazer crescimento, mas sem um coração humilde, você jamais vai conseguir estabelecer uma vida cristã efetiva. E por que às vezes a gente não consegue ter humildade nem mesmo na necessidade? Porque estamos acostumados a confiar na força do nosso braço. Porque estamos acostumados a achar que a gente se basta. Pensa comigo, se ela não fosse humilde. Imagina, quem é mãe e pai aqui vai entender melhor agora. Quem não é vai entender só no futuro. Tua filha está endemoniada. Você correu atrás de ajuda. Pega a cena. A tua filha está lá, endemoniada. Provavelmente com o olho virando, falando grosso, e dependendo do tipo de demônio, se debatendo. Aí você chega para pedir ajuda, num primeiro momento Jesus nem te responde. E você recebe o desprezo dos discípulos. Seria o suficiente para muita mãe sair batendo o pé e xingando e ofendendo Jesus e os discípulos. Sim ou não? É um bom ambiente para quem se acha dizer assim, falei que era tudo mentira isso aqui? Olha aí, ó. Ela já não estava gritando mesmo? Ela já não era o centro das atenções? Ela poderia ter descido do ambiente da humildade para arrebentar com tudo. Mas não. O texto vai dizer que diante de tudo aquilo que envolve a situação dela, percebe que tem um detalhe. É diante da situação que ela se prostra e adora. O texto vai dizer que ela adora. No meio de uma situação, ela adora. É porque ela entendeu que de Jesus emanava todo o poder para mudar a vida da filha dela. Vou repetir uma frase que eu gosto muito de falar. É por isso que eu acho que crente que se acha está perdido. Meu irmão, nós vivemos na dependência total de Jesus de Nazaré. Inclusive quando dá errado, é porque Ele permitiu. Inclusive.
Porque aqui, esse desprezo, essa humildade que ela tem, talvez você pense assim, ah, Brunão, mas tudo bem, mas no final deu tudo certo. Mas pela fé que essa mulher demonstra, ainda que desse errado, eu tenho para mim que ela não abandonaria o Senhor. Porque na nossa humildade, nós entendemos que nós somos humanos, falhos, pecadores, e Ele é o Senhor da nossa vida. E faz do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Porque tem um ambiente aqui que a gente não pode desprezar. Ah, por que Jesus chega e faz isso com ela? Meu irmão, porque Jesus, na sua onisciência, Ele não dá ponto sem nó. Tem hora que Jesus vai tentar testar sim a nossa fé, justamente para ver o quanto a gente depende dEle de verdade. É a humildade que nos coloca no lugar de servo, sabendo que se Ele é Deus, meu irmão, olha como é paradoxal. Nós somos humanos, Ele é Deus, amém? Se Ele é Deus, quem nós queremos ser que ultrapassa aquilo que Ele é? A humildade deveria ser uma questão preciosa e rara para o crente. E em especial no momento da dor, porque tem crente que usa do momento da dor para fazer da autocomiseração um caminho de reclamação e de aprontar contra Jesus. Ah, mas eu vou para a igreja todo domingo e estou passando por problemas. Sim, porque todos passam por problemas. Agora, se Jesus estiver junto, vai resolver. Se Jesus estiver na história, meu irmão, ainda que dê errado, já deu certo. Se Jesus estiver do teu lado, e aquela bênção que você pediu de um livramento, de uma perda de saúde, que se transformou em morte, se Ele estiver na história, Ele vai cuidar dos detalhes. O que a gente precisa aprender com essa mulher, é quando estamos prostrados diante de Jesus, a gente tem que parar de se achar, porque nós somos chamados para viver em humildade na presença dEle. É por isso que a gente ama orar dizendo, seja feita a tua vontade, Senhor. Sem humildade, provavelmente você é um crente arrogante, que está querendo tomar o lugar de Jesus no altar do teu coração. Amém, queridos? Segunda coisa que esse texto me ensina, é o quanto essa mulher tem perseverança na fé. Meu irmão, o verso 23 diz, mas Jesus não lhes respondeu a palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E o texto também traz a barreira do silêncio, o desprezo. Há momentos em que, irmãos, todos nós já passamos por isso, parece que o céu fica em total silêncio diante do nosso clamor, sim ou não? Tem momentos, irmãos, que é mais fácil desistir, parece, do que continuar acreditando que algo vai acontecer. É por isso que perseverança é algo que a gente não consegue às vezes explicar, mas precisa viver. Afinal, vamos ser sinceros, é muito mais fácil crer em Jesus quando os milagres estão sempre por perto. Um milagre aqui, glória a Deus. Milagre ali, Mas e no silêncio? Tem um ensino desse texto. Jesus em silêncio, os discípulos tirando onda, e a gente começa a perceber que às vezes no silêncio de Deus, quando a gente não tem perseverança, quando parece que o céu esqueceu de quem nós somos, a tendência é o nosso coração achar que está indo de mal a pior, mas essa mãe, ela é determinada. Pode ficar em silêncio, mas eu vou me agarrar no Senhor aqui, sem abrir mão da bênção. Ela não descansa, e nem dá descanso a Jesus. Ela enfrentou os obstáculos antes de ver o milagre de Jesus sobre a vida da filha dela. E aí, a gente olha para esse texto, e talvez você pense assim, então tá, peraí, pastor, se eu insistir vai dar certo? Não, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem milagres que é claro e evidente que Jesus já deliberou sobre a tua vida. Exemplo, a tua filha endemoniada, você acha que Jesus quer curá-la sim ou não? É claro que sim. Ela sabia que Ele tinha esse poder. Ela sabia que não podia aceitar o silêncio. Ela sabia que emana de Jesus algo. Porque, irmãos, olha aqui o que eu vou te falar. No ambiente espiritual, milagres estão deliberados e a gente nem faz ideia. Ela persevera até o fim. Se afastar nada. E a evolução da história. Ela começa gritando e termina se ajoelhando.
Ela está com o coração no negócio. Em vez de desistir da sua causa, ela adora e ora. Para cada palavra contrária, ela tem um novo clamor. Para cada silêncio, ela tem uma nova oração. E ela era perseverante por quê? Porque mediante a fé que ela tinha, ela sabia que Jesus ia fazer o que ela precisava para o momento. Porque ela confiava. Ela já tinha entendido. Perseverança atrelada à fé em Jesus é ter a certeza de que Ele vai prover tudo o que eu preciso para seguir a jornada. E aqui eu queria que você entendesse o tapa na cara dos discípulos. Ou, olha como a história é. Pastor, por que Jesus respondeu assim? Eu vou dizer qual que é a minha versão. Pensa comigo. Jesus está fugindo do ambiente daqueles que deveriam entender de fato quem Ele era. E ele viu que naquele ambiente tudo que tem são religiosos, performáticos, que questionam o seu poder. E ele vai para um ambiente onde estão os cachorros, os cães, aqueles que todo mundo achava impuro, que não achava digno. Junto dele está quem? Os discípulos. A prova de que aquelas pessoas não entendiam quem Jesus era, é a forma que os discípulos agem. Agora, meu irmão, imagina diante da perseverança a cara dos discípulos quando a conversa fica branda. Imagina quando eles viram ela gritando, Jesus excluindo, Jesus deixando de lado. Ali eles devem ter se achado muito. Estão andando com o famoso. Você já viu gente que é um Zé, mas anda com o famoso, se acha? Eles estão andando com o famoso e falam assim, dispensa ela. Está atrapalhando a gente. Ô Jesus, está atrapalhando aqui o nosso comício. Está atrapalhando a nossa chegada Backstreet Boys apoteótica. Dispensa. Jesus dá a resposta. Aí eu fico imaginando a cena daquela mulher se jogando. Buf. Não vou sair daqui não. Aí Jesus vem e dá a resposta do que a gente acha grosseira. Como é que eu tiro o pão do filho para dar para os cachorros? Meu irmão, claro que é uma frase grosseira. Mas naquele momento, naquele ambiente, a ofensa cachorro, no sentido como a gente de vira-lata, não era tão forte. Era normal. O que ele está dizendo era o que acontecia. Era comum que ao redor da mesa os cachorros se alimentassem do que sobrava. Aí eu quero que você pense agora, a perseverança dessa fé faz com que ela responda e muda o clima. Imagina a cara dos discípulos. Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Uou! Imagina Jesus parando e falando assim, opa! Você viu o que ela falou? E aí, essa perseverança vai fazer com que ela chegue ao que ela precisa sem desistir. Meus irmãos, às vezes nós não vemos milagres porque desistimos no meio do caminho, acreditando que eles devem acontecer no nosso tempo. Ser perseverante é entender que no tempo certo a resposta certa vai chegar ao nosso coração. E vamos ser sinceros, se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é com a espera, sim ou não? Ainda mais num mundo ansioso. Hoje o nosso mundo é muito ansioso. E eu falo porque você sabe, eu assumo, eu sou um ansioso. Eu preciso resolver as coisas rápidas. Meu irmão, quer me matar e me mandar a famosa mensagem, preciso falar com você. Fala logo. Não é assim? Ou senão a pessoa manda na sexta. Ó, segunda está de boa, tenho algo para te contar. Não, você vai contar agora. É ou não é um horror? Peraí, se você só vai contar na sexta, por que está me avisando hoje, ô miserável? A gente é assim, a gente está sempre... Agora imagina, tem coisas que a gente está pedindo que não está na hora de receber. Nós precisamos de perseverança, porque senão nós fazemos de Jesus o gênio da lâmpada mágica. Ou é no meu tempo ou não serve. Mas vai ter hora que no céu vai ter um silêncio gigante no meio da nossa oração. E é daí que a gente vai poder provar que a nossa fé está no lugar certo. Sem isso, não dá. Então deixa eu te contar uma coisa. Não desista dessa luta que você está travando em nome de Jesus. Não desista. Talvez a sua história seja parecida com a dessa moça. Talvez seja uma filha, um filho perdido. Não desista do teu filho em nome de Jesus. Talvez seja o teu marido, um tranqueira, zoado, um cachaceiro. Não desista dele em nome de Jesus. Talvez seja alguma coisa na tua saúde.
E meu irmão, pode perguntar para os médicos e para os psicólogos, quando a nossa psique está boa, até a nossa reação em meio a tratamentos é melhor. Cabeça abalada faz com que a gente sofra, inclusive em tratamentos que a gente luta. No tempo de Deus há de acontecer o que está deliberado sobre a tua vida. Aguente firme na fé e não desista, porque Ele tem cuidado de nós. Ainda que tenha recebido desprezo ou que esteja na área do silêncio, regue a sua fé todos os dias, dizendo: a dor continua aqui, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu não vou desistir do Senhor. Eu não vou desistir do milagre. Eu vou clamar até o fim, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E a gente ainda vai ver muita mãe celebrando, porque a filha está de volta. É difícil, não é? Ser perseverante é difícil, não é? É complicado. Mas é assim que a gente consegue regular a nossa fé, para que possamos aguentar firmes e viver aquilo que Ele tem para as nossas jornadas. Amém, queridos? E a terceira e última coisa, é que desse jeito, é só assim que a gente consegue quebrar a barreira com a fé. Meu irmão, Jesus aqui no 28 responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela vai a Jesus, busca-o, chama-o de filho de Davi, que era naquele tempo um título popular, daquele que fazia milagres, daquele que era grande. Ela se joga na presença dele, depois o chama de Senhor, depois se ajoelha e começa clamando, mas termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina diante dos seus pés. A impura, a gentia, ela quebra toda a barreira, porque aqui tem um paradigma muito louco. A cara daqueles que não eram gentios, o Jesus está fazendo isso por essa mulher, embora sendo gentia, ela tinha fé maior do que a de todos aqueles que estavam passando pelo caminho do Senhor em Jerusalém. A nossa fé tem um poder de transpor barreiras inexplicáveis. Meu irmão, embora ela tivesse chegado abatida, ela saiu vitoriosa. Ela chegou destruída, mas saiu com um sorriso. E aqui eu quero te mostrar como a fé dela era incrível. A filha estava junto? Sim ou não? Não. Jesus falou o quê? Jesus curou por Wi-Fi. Ele falou: está curada. Pode ir, minha filha, está curada. Ela acreditava tanto em Jesus, que é como se naquele momento o coração dela se acalmasse na certeza: a minha filha já foi curada. Aleluia. É naquele mesmo momento que ela recebe a resposta. Isso tudo que ela vive vem dessa graça divina. Essa confiança que ela tinha não era nos seus bens, não era em poder político, não era em poder médico, não era da igreja local ou de qualquer rito religioso. Ela vem do próprio Deus. Então Jesus termina aquela conversa elogiando a fé daquela mãe. Olha que bonito. Chegou gritando, parecendo uma doida, com desprezo de todo mundo, mas saiu com Jesus contando para todo mundo assim: tu viu a fé que essa mulher tinha? Uou! É a fé que quebra a barreira, irmão. Meu irmão, não tem como, se a gente não tiver essa fé, a gente não segue, sabe por quê? Porque é a fé que elimina a dúvida, é a fé que não ouve o desencorajamento, ela não olha para as impossibilidades, ela está depositada e confiada totalmente no Senhor. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Tem uma expressão do George Miller que é muito conhecida que diz: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. É dele que emana todo o poder para quebrar qualquer barreira que a gente vive. O que a gente precisa acreditar e viver com intensidade, porque da forma que aquela mãe recebeu a vitória pela fé e a libertação da sua filha, há deliberado da parte de Deus muitas coisas para algumas fés que estão aqui essa noite e que precisam ser potencializadas. Humilde, entender a perseverança para viver o milagre. Mas já está deliberado em nome de Jesus. É tempo da gente começar a ser mais franco com aquilo que a gente diz acreditar. É tempo da gente entender que Deus tem poder para reverter qualquer situação.
Para essa mulher o pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu, a fé em Jesus, ela ri das impossibilidades. A fé em Jesus, ela demonstra que se perseverarmos, se formos humildes, se adorarmos, se nos prostrarmos, Ele vai cuidar de nós. O que tem faltado é a gente olhar para Ele como Ele é, e para a gente como nós somos. Meu irmão, aquela mulher sabia quem ela era. Ela sabia que aquele problema não era com remédio, não era com médico. Percebe? Ela que chega e fala, ela está endemoniada. Deixa eu te contar uma coisa. Tem áreas da nossa vida que só Jesus pode transformar. Mas se você não entender quem Ele é, não vai resolver. Não vai resolver. Tem áreas da nossa vida que... Quando eu escrevi essa pregação, eu estava pensando nisso. Eu estava pensando em você que está chegando aqui cansado. Cansado de lutar. Cansado de acreditar. Cansado de pensar que Deus não te responde porque Ele não vai com a tua cara. Cansado de ouvir o desprezo daqueles que são da comunidade da fé, às vezes, que não dão valor à tua dor. Porque, meu irmão, vamos aprender uma coisa aqui com o que os discípulos estão fazendo? Não julgue a dor do outro em nome de Jesus, porque você não sabe o que ele está sentindo. Para de chamar de frescura aquilo que não lhe pertence. Todo mundo sabe aonde dói. Tem horas que a gente está querendo ser discípulo, a gente está querendo decidir aonde Jesus intervém, aonde não, baseado naquilo que a gente acha importante. Não. Tem gente que está cansada e está do nosso lado. Tem algo errado acontecendo. Existe uma fé que tem capacidade de quebrar todas as barreiras que foram lançadas nos nossos caminhos. A fé que muda a situação, a fé que muda a rota, a fé que muda inclusive destinos, a fé que faz com que a gente não pare, e se tiver que parar, que seja para descansar e depois voltar com força total. Existe uma fé que vai fazer com que a gente entenda, o Senhor faz do jeito dEle, no tempo dEle, no momento dEle, da forma dEle, mas eu vou acreditar até o fim. Tem muito milagre que já aconteceu aqui, e que talvez por estar cansado você não está lembrando do que Deus já fez na tua vida. Talvez a sua perseverança acabou, ou diminuiu, porque o cansaço tem feito de você alguém com um semblante pesado. Mas essa noite o Senhor pede para te lembrar dos milagres que já foram feitos sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, para que você volte a lembrar que Ele continua sendo Deus, e continua com todo o poder, para romper todas as barreiras que atrapalham a nossa jornada. Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Essa noite eu quero orar por você que está vivendo no campo do impossível, que está trilhando duras batalhas. Talvez você ainda não teve a coragem que essa mãe teve de chegar gritando, dizendo: "Oh Jesus, filho de Davi, minha filha está doente, minha filha está endemoniada", mas você está aí trilhando devagar, os impossíveis não param de aparecer. Talvez o exame trouxe a notícia que você não queria. Talvez você está cansado por ver que tem gente que você ama indo para um caminho de morte, de perdição. Não sei. Como estão os seus dilemas mais complexos da jornada? Como é que está a sua mente nesse aspecto de depressão, de luta? Como você tem confiado no Senhor no dia que a dor bate a porta? Tem humildade suficiente aí para aguentar as intempéries do processo? Tem perseverança necessária para entender o tempo e aguentar os silêncios? É diante disso tudo que nós conseguimos quebrar as barreiras da fé. Causas impossíveis, entrega de assuntos que estou tentando fazer do meu jeito, clamor por humildade em meio às lutas, clamor por perseverança em meio ao processo. Eu não sei o que você está precisando, mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, continua poderoso.
e não virou as costas para a sua dor. Apenas persevere, seja humilde, confie e viva. Que o milagre vai chegar, porque vai ser estabelecido aquilo que precisa ser estabelecido sobre a tua vida. É tempo de confiar, é tempo de compreender quem Ele é e quem nós somos. Então eu queria te dar um tempo aí para orar, de verdade. Está cansado? Fala para Ele. Talvez você não precise gritar igual aquela mulher, mas a oração que você vai fazer agora seja o grito, dizendo: ah, Jesus, ô Jesus, que notícia, que saudade, que dor. Fala com Ele aí, em nome de Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Por você que consegue cantar essa canção como uma verdade. Eu posso crer e descansar em Deus. Talvez você não conseguia, mas entendeu através da fé que às vezes a gente vai ter como opção crer e descansar e confiar, para que no tempo certo o milagre seja vivido da forma que o Senhor tem para nós. É tempo de confiar no Senhor na integralidade do nosso ser, porque Ele continua sendo Deus, mesmo diante das suas lutas. E se você faz parte dessa lista, que chegou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado, sem perseverança, com a fé abalada, ou descobriu recentemente algo que não queria ter descoberto, que abalou teu coração, você que chegou aqui hoje dizendo: ah, Jesus, como eu queria fazer que nem aquela mulher, e gritar na tua presença, e depois me prostrar na tua presença. Talvez eu quero orar também por você que acha que Jesus está em silêncio. Ele não está não, querido, não está não. No tempo certo vai acontecer. Mas essa noite, meu convite é para que a gente confie e descanse. É para que a gente não entregue. É para que a gente recomece, redobre as forças, o ânimo. É para que mães que tinham desistido de filhos voltem a orar por eles ainda hoje. Mães que tinham desistido de casamentos, pais, maridos, situações de saúde. É para que ainda essa noite você grite na presença do Senhor dizendo: é o Senhor quem tem poder para curar o que eu tenho. E meu último apelo dessa noite é sobre você que está com alguma luta espiritual sendo travada na tua família.
Porque às vezes a gente acha que isso é coisa só de texto bíblico, mas talvez tenha alguém na tua família que o demônio tem feito a festa, inclusive com possessões. É na autoridade do nome de Jesus que você vai voltar para casa, clamando para que Ele liberte esse coração de toda a armadilha de Satanás e caia por terra essa noite, em nome de Jesus, e seja curado e transformado. Eu não sei pelo que você está lutando, você sabe, mas eu quero ter o privilégio de orar por você essa noite. Então enquanto você está aí confessando, conversando, gritando aí por dentro, clamando, se for o teu caso, qualquer uma dessas coisas, me dá um sinalzinho que eu vou orar por você essa noite. Tem alguém que está assim? Pode abaixar, amém, 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 pode abaixar, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Não vou demorar muito hoje não, porque a gente tem ceia ainda. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de recarregar a nossa fé. Agora eu quero orar por você. Continue com seus olhos fechados, mas eu queria que você que levantou a mão viesse aqui na frente para que eu pudesse orar por você. Saia do seu lugar rapidinho, encorajado por Jesus mesmo. Saia do seu lugar, deixa a gente orar por você. Sabe por quê? Porque aqui, diferente daqueles discípulos, nós somos discípulos que entendemos a tua dor, nós somos discípulos que entendemos a tua angústia, e nós não queremos dizer para Jesus: ei Jesus, não dê ouvido para eles, não. A gente quer dizer para Jesus assim: Jesus, a gente está aqui prostrado com os nossos irmãos que estão vivendo e sofrendo dilemas, que estão com a fé enfraquecida, que estão sem perseverança. Jesus, o que nós queremos é viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E quer ver, ó, tem um monte de discípulo que está sentado aqui, que vai levantar e vai vir orar por você também. Tem um monte de gente que vai sair do lugar e vai vir orar. Ó, gente, tem bastante gente aqui na frente. Vamos cantar, Tiago? Isso, olhe por quem está aqui na frente. A gente está aqui para abraçar você. A gente está aqui para entender diante de Jesus que a gente precisa confiar no Senhor Jesus. Não alteram. Tudo contribui para o meu bem. Ouça isso. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falha. E por quê? Ouça, o seu amor brilhará, sempre cuidará. Fique de pé. Vamos cantar isso na presença de Jesus. Diga: nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu nada temerei. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Feche seus olhos, a gente vai orar agora. A gente vai levantar um clamor, porque tem gente que, diferente do que aquela mãe passou com os discípulos, vai encontrar nessa noite a resposta que precisa, o abraço que precisa. Tem muita história que Jesus vai reescrever a partir dessa noite. Tem muito milagre que vai ser deliberado a partir dessa noite. Então feche seus olhos e levante um clamor por essas pessoas. Jesus, nós estamos aqui na tua presença.
cientes de que o Senhor tem todo o poder e do Senhor emana toda a autoridade para quebrar todo tipo de situação que a gente esteja vivendo. Ah, Jesus, nós queremos Te agradecer, porque mesmo quando a gente esmorece, mesmo quando a nossa fé está abalada, o Senhor se faz presente de forma sobrenatural. Nos ajude a fazer como aquela mulher, a ter uma humildade na Tua presença. Nos ajude a ter perseverança na Tua presença. Nos ajude a não desistir, Jesus, porque no tempo certo um milagre há de acontecer na nossa história. Jesus, tem muita gente aqui que está cansado, sobrecarregado, desanimado. Tem gente lutando duramente contra a depressão. Tem gente que chegou aqui achando que não tinha mais jeito, mas foram encontrados pelo Senhor e pelo Teu amor estão ouvindo nesta noite: filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Obrigado, Jesus, por não desistir dos nossos recomeços. Obrigado porque quando estamos fracos, recebemos do Senhor a força necessária para não desistir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E sempre cuidará. Diga: de mim, seu amor, seu amor. Você pode crer, então descansa em Deus. Posso crer e descansar.